Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Tome teu assento. Vamos meditar um pouco numa palavra que coloquei o tema: sede cheios do Espírito Santo. Alguém perguntou para um sábio como ele faria para ser cheio de Deus. E o sábio disse assim para aquele jovem: pega esta peneira e vai lá no rio, e quando ela estiver cheia, é assim, você também estará cheio de Deus. E aquele moço, sabendo, claro, o resultado, mas ele pegou e foi até o rio, e baixava com aquela peneira sobre a água e voltava com ela vazia. Quando ele passava a peneira, ele via que lá dentro do rio, lá embaixo, ela estava cheia, mas quando ele tirava, ela se esvaziava. Ele voltou ao sábio e disse assim: olha, sábio, enquanto eu estava com ela abaixo do rio, observava que ela estava cheia, até transbordava. Mas quando eu tirava, nada ficava dentro daquela peneira. Foi aí que o sábio disse: é assim que você vai ser cheio de Deus. Enquanto você estiver em Deus, você vai estar cheio de Deus. Mas se você sair de Deus, você vai se esvaziar de Deus. Então, só neste exemplo, você já entende que para ser cheio do Espírito Santo, você, eu, nós precisamos estar ligados em Deus. Na medida que a gente se afasta de Deus, vamos nos esvaziando. Mas na medida em que mais mergulhamos no rio do Espírito Santo, nos mistérios que Deus tem para nós, mais nós vamos se enchendo do poder de Deus, mais nós vamos ficando cheios de Deus. E aqui eu comecei a olhar para esse texto essa tarde, meditar nesse texto, e eu vi que o primeiro versículo diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E eu quero trazer aqui a primeira verdade desse texto que eu observei esta tarde: o que Deus promete, Ele cumpre. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus sempre tem promessas, mas não só isso, Ele sempre tem um cumprimento, Ele sempre tem uma vitória, Ele sempre tem um desenrolar para essa história, para esse momento, para a fase que estamos passando. E a palavra de Deus aqui nos traz que cumpriu-se. Em algumas diz chegando-se o dia de Pentecostes. Mas importa é que cumpriu o dia de Pentecostes. Lá em Mateus 24, versículo 35, a palavra do Senhor diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras do nosso Deus não hão de passar. Está difícil o momento, está sofrido essa fase que estamos enfrentando, mas tem sobre a tua vida uma promessa, uma palavra de Deus. E assim como se cumpriu aqui o dia de Pentecostes, Deus está dizendo que vai fazer chegar o cumprimento dessa promessa na tua vida. Deus está dizendo que o que Ele fala, Ele cumpre. Pode passar a terra, pode passar o céu, pode passar tudo, mas as palavras do Senhor que foram ditas a teu respeito, elas não hão de passar sem que se cumpram. Então a primeira verdade é que o que Deus promete, Ele cumpre. Só que devemos analisar as promessas. Algumas delas, ou a maioria, são condicionadas a alguma coisa que eu preciso fazer. E se eu deixar de fazer, Deus não tem nenhum compromisso mais comigo. Então é importante você acreditar que se eu me esforçar, se você jejuar, se você mergulhar no rio, mergulhar na palavra, na oração, no jejum, na santificação, Deus cumpre as suas promessas que Ele tem feito na tua vida. Amém? Agora, o que me chama a atenção é que tem que aguardar. Esta espera nos faz sofrer. Veja que não foi antecipado nenhum processo. A Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, chegando-se o dia de Pentecostes. Tudo o que tinha que acontecer, aconteceu. Nada
deixado de lado, nada ficou esquecido. Tudo que deveria ter acontecido, aconteceu. Às vezes a gente reclama, por que tanta coisa errada na nossa vida? Mas você é quem é, por causa das suas experiências. Você chegou até aqui firme e forte, por causa de tantos problemas que você já enfrentou na tua vida. Eles calejaram você, eles prepararam você para desafios maiores. Então, o crente tem que aguardar. Não dá para acelerar o processo. Cada coisa no seu lugar. Sabe o rei Saul? O rei Saul tinha uma guerra para lutar. O rei Saul estava interessado em vencer aquela guerra. Ele não queria fugir do confronto. Mas o Senhor disse, vai lá e aguarda o profeta Samuel. Ele vai chegar e vocês vão sacrificar e depois vocês irão. E eu não sei o motivo, mas talvez o Senhor, provando a fidelidade daquele homem, fez com que houvesse demora na ida do profeta. E aí o rei resolve sacrificar por conta própria. Ele não quis aguardar o tempo, ele não quis esperar o processo, quis pular etapas. E então ele pensou assim, eu sacrifico, Deus vai ficar alegre comigo, e eu já saio da batalha e a vitória vai ainda glorificar o nome do Senhor. Só que lá do alto Deus o rejeitou por pular etapas. Deus cumpre as promessas, mas tem um tempo, amados, tem uma espera, tem um processo, e esse processo você não deve pular nenhuma fase. Se o Senhor colocou você no tempo de chorar, chore aos pés do Senhor. Se o Senhor colocou você no lugar agora de sorrir, sorria bastante, celebre, festeje na presença do Senhor. Se o Senhor colocou no tempo de perder, que venham as percas, mas não perca a alegria da tua salvação, mas não perca a comunhão com esse Deus. Não queira antecipar nenhum processo na tua casa, nem na tua vida. Deixa Deus agir no tempo dele. Se eu e você teimar em agilizar a situação, querer pular processos, querer pular etapas, vem a rejeição do Senhor. Aí Deus rejeitou Saul porque ele quis pular, não quis esperar. Mas nós devemos saber que chegou o dia do Pentecostes. Chegou. Para ter chegado, primeiro veio a Páscoa. Primeiro veio a colheita para chegar esse dia. Várias etapas aconteceram naquele período, nada se pulou, e quando chegou, então veio o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles homens. Deus está dizendo para você, tenha paciência mais um pouco, que o tempo está se cumprindo na tua chamada, o tempo está se cumprindo na tua história, o tempo está chegando, e se você crê, glorifica o nome do Senhor Jesus, porque Ele não desistiu de você, não abandonou ninguém, amados. Glória a Deus. Então a primeira verdade que eu trago aqui é que o que Deus promete, Ele cumpre, mas tem um processo. Segunda verdade que eu trago nesse texto, sempre haverá esse processo, sempre haverá as dificuldades na nossa batalha, na nossa vida. Enquanto nós estivermos nesse mundo, enfrentaremos muitas guerras, muitas batalhas. Então eu aprendo com esse texto que sempre haverá um processo. Qual foi o processo aqui? O dia do Pentecostes. O que era o Pentecoste para aquele povo naquela época? Era uma das 3 grandes festas que Israel tinha e que festejava durante o ano. A festa do Pentecoste, o termo Pentecoste, ele é do grego e significa 50ª. Sabe por quê? Porque ele diz respeito a 7 semanas, ele diz respeito a 50 dias. 50 dias do que, pastor? 50 dias após a Páscoa. Eles, assim que a Páscoa terminasse, eles começavam a contagem das 7 semanas. Eles iniciavam a contagem dos 50 dias. E quando venciam os 50 dias, então eles festejavam o Pentecoste. Há uma grande bênção de Deus sendo derramada sobre o povo, por isso essa festa. Vamos ver então um pouco mais sobre a festa do Pentecoste. Ela tinha outros nomes, ela também era chamada como a festa das semanas. Lá em Levíticos 23, versículo 15 e 16, você vai ver que a palavra de Deus se refere a ela, a festa das semanas, porque eram 7 semanas para o seu grande dia.
Você também vai ver em Números 28 e 26 que o Senhor trata, a Bíblia trata essa festa como a festa da colheita, ou como a festa da colheita dos primeiros frutos. Por quê, amados? Porque a festa de Pentecoste, ela era para agradecer a Deus pela comida, pela safra, pela boa colheita. Então olha só o tamanho do processo. O processo aqui não era apenas 50 dias de espera, era muito maior. Algumas pessoas não dão valor, não entendem o que passa aquele que está sofrendo, e fica pensando que aquele está sendo oprimido, que aquele é um derrotado, não sabe que é um processo, que é um caminho que ele está percorrendo, mas esses dias passarão, esses dias vencerão, eles se cumprirão, e no final, aquele que está no processo vai fazer a sua festa do Pentecoste, dizendo: eu quero um culto em ação de graça, porque nessa pandemia Deus me guardou, porque não faltou pão na minha mesa, pode até ter perdido o emprego, perdido alguma coisa, mas a sua dignidade não, o Senhor tem te cuidado, o Senhor tem te guardado. O processo é complicado, mas há uma festa, há um festejo no final. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Então se cumpriu o dia, chegou o dia da festa. A segunda coisa que eu aprendo é que sempre haverá um processo até que este dia chegue. Você vai observar, amados, que lá no Antigo Testamento, a festa do Pentecoste, ela acontecia assim. Quando eles iniciavam a colheita, no final do primeiro dia de colheita, eles colhiam uma quantidade para levar ao templo, para sacrificar. Essa festa era uma festa onde eles iriam levar sua gratidão. Eles iriam ofertar do seu melhor, porque quem deu foi Deus. Quem os abençoou foi Deus. Mas eles estavam celebrando a Deus com aquilo que Deus deu de melhor para eles. Então o processo é difícil, é complicado, mas você vai ver que todo esse processo vai gerar o milagre, vai gerar o socorro, vai gerar a bênção de Deus na tua casa, na tua vida, e você vai vir festejar e celebrar, porque se cumpriu, o processo passou, e você permaneceu em pé na presença do Senhor, aleluia. Lá no Antigo Testamento era a comemoração dos primeiros frutos. Agora aqui no Novo Testamento, o Pentecoste passa a ter um significado parecido, porque depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, Pedro pregou um sermão e milhares de pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Sabe o que é isso? Os primeiros frutos da igreja. Era o início de uma grande colheita. Esse povo teve que enfrentar um grande processo. Olha só, para que aquele dia chegasse, primeiro, tiveram que preparar a terra. Segundo, tiveram que fazer a escolha da semente. Terceiro, teve que fazer o plantio. Quarto, teve que ter todo o cuidado com as formigas, com as pragas invisíveis da terra, com o próprio clima. Tudo isso para que chegasse o dia da colheita, para que chegasse o Pentecoste, para que chegasse a festa, para que pudesse realizar um culto em ação de graças. E mais, em sexto, eles tiveram que ter paciência, porque depois que se planta a terra, depois que se cuida da formiga, depois que mata as pragas, depois que capina bem o terreno, depois que prepara tudo, não tem outra coisa a não ser esperar o crescimento. Quando a terra cobre aquela semente, você não sabe o que está acontecendo lá embaixo. Você não sabe se uma vai vingar, ou se as duas vão vingar, ou se nenhuma vingará, ou se todas irão vingar e dar certo. Tem que ter paciência. Talvez o processo está difícil porque a gente é impaciente. A gente quer para agora, a gente quer logo. Mas depois vem ainda o sétimo processo para que acontecesse esse grande culto e ação de graça, que foi
a colheita. Então você pensa que está acabando a dificuldade, o teu esforço terminou, agora é só alegria. Ainda não, tem a safra. Ainda não, tem a colheita, que também é sofrido. Em sétimo, você vai ver que eles ainda depois separam o melhor para levar ao templo, para levar para o Senhor. Tem a sua oferta. Então entenda, amados, que para tudo há um processo na nossa vida. Tem que preparar a terra. Não se sai plantando em qualquer lugar. Não se planta em terra ruim. A terra tem que estar mexida, adubada, tem que estar forte. Ela tem que estar pronta para receber uma semente. Mas também, amados, você não vai lançar qualquer semente. Você não vai colocar a semente mais barata que tiver no mercado, porque não vai produzir nada. Mas quando você seleciona bem a semente, você vai ter uma boa de uma colheita. Então tudo é difícil para chegar esse dia. Aí vem o plantio, aquele esforço, a dedicação, e você coloca Deus à frente de tudo, e você ora, você faz campanha, levanta na madrugada, e parece que as coisas não estão andando, mas calma, você está no processo, você está plantando. Quando você pensa, agora eu posso descansar tranquilo, porque agora eu já joguei a semente em cima, o barro já cobriu a semente. Aí começa a aparecer formiga perto da tua plantação. Aí você começa a ver que lá na frente a plantação de alguém começou a bichar, começou a dar problema. E aí, se você quer ter uma boa colheita, você se antecipa, vai direto lá onde vendem os venenos, procurar saber, escuta, tem uma praga chegando, qual agrotóxico eu devo usar para cuidar da minha plantação? E alguém já vai orientar, dizendo, leva esse veneno, que isso aqui está sendo eficaz, e vai passar, e vai preparar para que nada venha a acontecer. Você sabe que a palavra de Deus traz no Novo Testamento que alguém plantou a vinha, mas veio à noite, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Muitas vezes você está fazendo a tua parte, mas o inimigo está lançando a semente maligna no meio, quer atrapalhar a tua caminhada, quer atrapalhar a tua jornada de fé, mas o Senhor está dizendo, meu irmão, meu filho, que aqui está essa noite me ouvindo, sempre foi assim difícil, foi difícil para os apóstolos, foi difícil para o mestre, foi difícil para os primeiros cristãos, foi difícil para quem ganhou você para Cristo, e vai ser difícil para você também, mas Ele está te dizendo que vai estar te dando força, vai estar te dando graça, para você passar esse processo, para você não pular nenhuma etapa, vá até o final, e Deus vai garantir a safra, Ele vai garantir a colheita. Oh, glória a Deus, aleluia. É aquele cuidado com as pragas, tem que tomar toda a atenção. Mas o Senhor vai garantindo a tua permanência no caminho. Depois, tem que ter paciência. Aí cresceu, o perigo das formigas já passou. Veio a época das tempestades, mas ela já passou. Aleluia. Quantos não suportaram as tempestades, irmãos? Quantos tombaram no meio do caminho, mas você aqui está, passou. Depois de toda aquela tempestade que cobriu o céu e o sol, agora o sol está brilhando mais uma vez. Xarabacana, lamanai, aleluia. Aí vem o processo da espera, eu vou aguardar no Senhor, confiando no Senhor. Aí é claro, amados, logo chega a colheita, logo chega o momento de você trazer teu culto de ação de graça na presença do Senhor. Para aquele dia chegar, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Para eles ser cheios do poder de Deus, eles tiveram que ver Jesus sendo crucificado. Eles chegaram a voltar a trabalhar na pesca, pensando que tudo tinha se acabado. Para esse dia chegar, amados, eles ficaram agora sendo mal falados pelo povo, dizendo, olha, eles foram lá e arrombaram o túmulo onde estava o corpo do mestre deles, roubaram de lá e agora estão dizendo que ele está ressuscitado por aí. Para esse dia chegar, irmãos, eles se fecharam num lugar e o Senhor chegou onde eles estavam.
Jesus entrou lá dizendo: sou eu, olha as marcas. Eles se alegraram, foram uma mistura de sentimentos e de emoções. Quando eles estavam novamente animados, Jesus agora desaparece. Como? Ele começa a subir, vai levitando e desaparece. 2 anjos estão dizendo: olha, do jeito que ele subiu, ele vai vir. Agora eles estão perdidos. Aí eles recebem a mensagem: vão para Jerusalém, aguardem lá até do alto, até que vocês possam ser revestidos de poder. Eles foram mais de 500 irmãos para lá, e os dias foram passando. E um ia para casa, outro também ia. Mas 120 permaneceram lá aguardando o cumprimento da promessa. Então nessa noite eu trago para você esta palavra. A primeira verdade: o que Deus promete Ele cumpre. Se Ele mandou você ir para Jerusalém aguardar até que Ele te revista de poder, fique aguardando, fique esperando. Se Ele falou só ore, só jejue e aguarde o meu tempo, fique aguardando. Ele não está distraído, Ele está de olho em você. Muitos desistem, mas você não pode, você tem que ficar. Aleluia! Entenda, a segunda verdade: sempre haverá um processo, e esse processo sempre é difícil, mas se cumpriu, aleluia. E sabe qual é a terceira grande verdade que eu trago dentro dessa explicação, desse texto? É que no reino de Deus ninguém fica sem recompensa. Lá ficou os 120 esperando, e cumpriu-se o dia. Ele prometeu, Ele cumpriu. O processo passou, chegou o momento. Sabe a melhor coisa que tem para quem planta uma horta? É quando está na mesa comendo a alface que ele plantou, comendo as verduras que ele cuidou. O processo que passou foi você. Você sabe o que significou tudo aquilo? Vai passar essa fase. Lá no final, só você entenderá o sabor dessa vitória. E o Senhor não vai deixar ninguém sem recompensa. Quando completou, amados e queridos irmãos, o Espírito Santo veio e invadiu aquele cenáculo que os 120 estavam. Começou a soprar um barulho como se fosse um vento. Não era um vento, amados, não era. Era um barulho como se fosse um vento. Mas ninguém entendia nada, porque... E um olhava para o outro e não entendia nada. Só que de repente, uma chama de fogo começou a aparecer na cabeça de um, na cabeça do outro, na cabeça da outra irmã, do outro irmão. E ele olhava para ele e dizia: tem fogo na tua cabeça. E ele dizia: na tua também. Ele olhava para o outro: na tua também. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Deus não vai deixar ninguém sem recompensa. Aquele que for fiel até o fim, esse terá a coroa, terá o galardão. Marcos capítulo 10, versículo 28, 29, 30 e 31 diz assim: Pedro disse: veja, nós deixamos tudo para te seguir, Senhor. Aí Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar a casa, olha aí, irmãos, deixar os irmãos, as irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e, claro, também perseguições, mas no futuro receberá a vida eterna. Oh, aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Ninguém vai ficar sem recompensa. Ninguém vai ficar sem o cuidado do Senhor. Fica aguardando que o barulho como o som de um vento começou a soprar na vida de alguém aqui essa noite. E é o Espírito Santo começando a agir. Xarabacanda, lamanalha, aleluia. Está difícil, a espera está demais. Mas o Senhor está dizendo: eu estou vendo, estou contemplando. E o vento vai começar a soprar. Todos que se envolveram na obra do Senhor, se tiveram que deixar algo para trás,
vão receber aqui 100 vezes mais. Quando eu saí para a obra, nós nunca havia morado longe da família, preocupação de deixar pai, mãe, família, minha esposa a mesma coisa, e uma das profecias que a gente ouviu quando fomos para a obra foi o Senhor dizendo: por onde vocês passarem, eu vou levantar pai e mãe para cuidar de vocês. E nós já temos 17 anos de obra para 18, e ainda precisamos de pai e mãe. E Deus ainda continua cumprindo sua promessa, porque ficou para trás. Ficou a casa lá para trás, mas eu nunca precisei morar na rua. Tudo que eu deixei, Deus garantiu. E o Senhor está dizendo para você que ninguém que mergulha no rio do Espírito, ninguém que se entrega para Deus, ninguém vai ficar sem recompensa. Todos o Senhor vai recompensar. Agora, o que o Senhor manda dizer para alguém que essa noite está em Lucas 10 e 20. Contudo, preste atenção, contudo, não vos alegreis, porque vos submete os espíritos, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Há um livro lá. Esse livro é um livro de chamada, amados. Que o dia em que Jesus voltar nas nuvens, todos que estiver com o nome escrito neste livro que lá está, serão livres da condenação eterna. E o Senhor manda dizer para você essa noite: pode ser que você não recebeu 100 vezes mais ainda aqui das coisas terrenas, mas é uma garantia que você tem, que o teu nome está escrito no livro da vida, e lá ninguém poderá apagá-lo, só se você sair da presença do Senhor. Mas você está aqui para se fortalecer, você está aqui porque você entende o processo, e você não vai parar de lutar. Aleluia. Aleluia. Contudo, não se alegre com coisas daqui, mas se alegre que o teu nome está escrito no livro da vida. Deus não vai deixar ninguém sem recompensa. Ele veio, manifestou seu poder, derramou seu Espírito e encheu a todos que estavam naquela casa. Pedro já se levantou ousadamente e ganhou milhares de almas para Cristo naquele momento. O processo é difícil, mas Deus está te enchendo. E por último, quarta verdade que eu olho aqui, que é a unidade de propósito. Quem não ficou no propósito, não ficou na casa. Quem não ficou naquele mesmo sentimento, não ficou na casa. Se espalhou. E qual é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito aqui? É ser uma família, ser um corpo, onde Cristo é a cabeça. Se eu saio da casa, eu saio do corpo, eu saio do propósito. Então eu não posso abandonar a presença do meu Deus, não posso sair da presença de Deus. Qual é o maior propósito nosso? Agradar a Deus, amados. O nosso maior propósito é agradar o nosso Senhor, para que não venhamos ser desligados do corpo. Porque quando Ele chegar a examinar as varas dessa grande oliveira, e ver um ramo que não produza frutos, Ele vai cortar e Ele vai jogar fora. Quando o jardineiro chegou lá no jardim, olhou todas as árvores e disse: essa está improdutiva. Chama o responsável e diz: corta ela, queima ela. Aí o jardineiro disse assim: deixa eu dar uma doada mais um ano, deixa eu trabalhar com ela mais um ano. Mais um ano então, mais uma espera. Ele pega e começa a cavar, prepara a terra, vai chegando adubo. Todo dia, quem sabe, vinha ele olhar aquela árvore e no ano seguinte ela está repleta de frutos. Jesus chega para uma árvore e diz: eu estou com fome e quero um fruto de ti. E ela não tem frutos. Ele não dá um ano, ele simplesmente olha para ela e diz: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira começou a murchar naquela hora. No outro dia passaram por ali, os discípulos ficaram admirados, dizendo: mestre, a árvore que o Senhor falou ontem está seca, morreu.
Amados, se preocupem em agradar o Espírito Santo. Se preocupe em agradar a Deus. Vamos ficar unidos nesse propósito. Qual é o meu propósito aqui? Ficar rico? Qual é o meu propósito aqui? É agradar a Deus.